Ela achou que era só um gesto de bondade, mas o jovem que ela ajudou era um milionário disfarçado, e o que ele fez depois mudou tudo. Comente de onde você está assistindo. O despertador tocou às 4h30 da manhã no pequeno apartamento do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Sofia estendeu a mão para silenciá-lo rapidamente, preocupada em não acordar sua mãe, Dona Cida, que finalmente conseguira dormir após uma noite de dores. A quimioterapia estava sendo mais difícil do que imaginavam. Sofia levantou-se no escuro, movendo-se com a familiaridade de quem conhece cada centímetro daquele espaço apertado. Passou pelo quarto onde a mãe dormia e foi até o banheiro. A água gelada do chuveiro a despertou completamente, um sacrifício necessário para economizar na conta de luz que já estava atrasada. Enquanto se arrumava, Sofia observou seu reflexo no pequeno espelho rachado. Aos 23 anos, seu rosto já mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos ainda mantinham um brilho de determinação. Prendeu os cabelos cacheados num coque simples e vestiu o uniforme azul da empresa de limpeza onde trabalhava há 2 anos. Na cozinha, preparou um café rápido e separou os remédios da mãe, deixando-os organizados junto com um bilhete carinhoso. Era sexta-feira, dia de pagamento, e Sofia planejava passar na farmácia depois do trabalho para comprar os medicamentos que o SUS não fornecia. O céu ainda estava escuro quando saiu do prédio e caminhou até o ponto de ônibus. A primeira condução chegou lotada, como sempre. Sofia se espremeu entre os passageiros, equilibrando-se durante todo o trajeto de quase 2 horas até o centro financeiro da cidade. Às 7h30, ela já estava na Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, um mundo completamente diferente do seu. Edifícios envidraçados refletiam o sol nascente, enquanto executivos bem vestidos caminhavam apressados com seus cafés importados em mãos. Sofia entrou no imponente edifício da Tec Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Na sala dos funcionários, encontrou Marlene, sua supervisora, que distribuía as tarefas do dia. Sofia, hoje você vai limpar o andar da diretoria. O pessoal da limpeza regular pediu demissão sem aviso e precisamos de alguém cuidadoso lá em cima. Marlene entregou-lhe um crachá especial. Não interrompa reuniões e tente ser invisível, entendeu? Sofia assentiu, sabendo bem o que ser invisível significava. Pegou seu carrinho de limpeza e subiu até o último andar. As portas do elevador se abriram para um ambiente sofisticado, com piso de mármore, obras de arte nas paredes e uma vista panorâmica da cidade. Enquanto limpava silenciosamente uma sala de reuniões vazia, Sofia ouviu vozes alteradas vindo do escritório ao lado. A porta estava entreaberta e ela não pôde evitar ouvir a discussão. Lucas, você não pode continuar assim. Seu pai construiu este império do zero e você age como se nada disso importasse. A voz feminina soava exasperada. Sai, não importa mesmo, Camila. Que diferença faz administrar mais dinheiro do que poderíamos gastar em 10 vidas? A voz masculina respondia com amargura. Sofia tentou se afastar discretamente, mas seu carrinho de limpeza bateu na porta, abrindo-a completamente. Ela congelou mortificada diante dos 2 executivos que a encaravam. O homem, que aparentava ter cerca de 30 anos, vestia um terno impecável, mas tinha olheiras profundas e uma expressão de exaustão. A mulher, elegante e intimidadora, olhou para Sofia como se ela fosse uma intrusa. Desculpe, eu não queria interromper, Sofia murmurou, abaixando os olhos. Volto mais tarde. Não precisa, disse a mulher, pegando sua bolsa de grife. Já estou de saída. Pense no que eu disse, Lucas. A reunião com os investidores é na segunda-feira. Quando a mulher saiu, Sofia esperava que o homem a dispensasse também. Em vez disso, ele desabou em uma poltrona e passou as mãos pelo rosto. Você pode entrar e limpar-se, ele disse sem olhar para ela. Só ignore a bagunça que eu sou. Sofia hesitou, mas entrou na sala e começou a limpar discretamente. O escritório era impressionante, com uma mesa de madeira nobre e uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. Enquanto esvaziava a lixeira, notou vários comprimidos no chão próximo à mesa. Sem pensar muito, agachou-se para recolhê-los. Deixe isso, disse Lucas, percebendo o que ela fazia. Não é seu trabalho limpar minha vida. Sofia levantou o olhar, e pela primeira vez seus olhos se encontraram realmente. Naquele momento fugaz,
Ela não viu o poderoso executivo, mas apenas um homem sobrecarregado pela pressão. Às vezes, ela disse suavemente, as coisas parecem impossíveis até que alguém nos ajude a recolher os pedaços. Foi um comentário simples, feito sem pretensão, mas Lucas a encarou como se ela tivesse dito algo profundo. Por um instante, a barreira social entre eles pareceu desaparecer. O momento foi interrompido pelo celular dele, que tocou insistentemente. Lucas retornou à sua postura profissional enquanto atendia a chamada. Sofia terminou sua limpeza e saiu silenciosamente, sem saber que aquele breve encontro mudaria o curso de 2 vidas para sempre. Lucas Almeida Mendonça desligou o telefone e ficou observando a cidade pela janela panorâmica de seu escritório. Aos 32 anos, era o vice-presidente da Tec Brasil, empresa fundada por seu pai, Roberto Mendonça, que agora lutava contra um câncer avançado. A pressão para manter o império funcionando caía inteiramente sobre seus ombros, e Lucas sentia que estava afundando. As palavras simples da faxineira ecoavam em sua mente. As coisas parecem impossíveis, até que alguém nos ajude a recolher os pedaços. Havia algo na sinceridade daquele comentário que o tocou profundamente. Em seu mundo de reuniões estratégicas e negociações calculadas, a autenticidade era uma raridade. Quando o relógio marcou 20 horas, Lucas percebeu que havia perdido a hora mais uma vez. Pegou seu notebook, guardou alguns documentos na pasta de couro e deixou o prédio quase vazio. Sua Mercedes o aguardava no estacionamento, com o motorista a postos como sempre. Para casa, senhor? Perguntou Antônio, seu motorista há mais de 10 anos. Não, respondeu Lucas, subitamente sufocado pela ideia de voltar para sua cobertura vazia nos jardins. Vamos dar uma volta, Antônio. Preciso espairecer. O motorista assentiu, sem questionar, e guiou o carro pelas ruas iluminadas do centro financeiro de São Paulo. Lucas observava a cidade, tão familiar e ao mesmo tempo tão desconhecida. Através da janela escurecida, via pessoas caminhando apressadas, restaurantes lotados, a vida acontecendo sem pausa. Pode parar aqui, Lucas pediu quando passavam pela Avenida Paulista. Saiu do carro ignorando o olhar preocupado de Antônio. Volto em 1 hora. Lucas caminhou sem rumo, sentindo-se estranhamente anônimo em meio à multidão. Parou diante da vitrine de uma livraria e observou as pessoas lá dentro, conversando animadamente sobre livros, completamente alheias à sua presença. Era uma sensação nova para ele, acostumado a ser reconhecido e reverenciado nos ambientes que frequentava. Enquanto isso, a quilômetros dali, Sofia chegava em casa depois de um longo dia de trabalho. O pequeno apartamento estava silencioso e ela encontrou sua mãe dormindo no sofá, com um livro sobre o peito. Dona Cida havia sido professora de literatura antes da doença, e os livros continuavam sendo seu refúgio. Sofia tocou levemente o ombro da mãe. Mãe, cheguei. Vamos jantar? Dona Cida abriu os olhos lentamente, sorrindo ao ver a filha. Oi, meu amor. Fiz uma sopa, está no fogão. Na pequena cozinha, enquanto esquentava a sopa, Sofia contou sobre seu dia, omitindo o episódio constrangedor no escritório da diretoria. Não queria preocupar a mãe com o risco de perder o emprego por intrometer-se onde não devia. Consegui pegar horas extras para o fim de semana, ela comentou, servindo a sopa em 2 tigelas. Vai dar para comprar aquele remédio para a dor que o médico receitou. Dona Cida segurou a mão da filha. Você trabalha demais, Sofia. Queria tanto que você tivesse tempo para estudar, para viver sua vida. Eu estou vivendo, mãe. Sofia sorriu, tentando soar convincente. E quando você melhorar, vou voltar para a faculdade. É só uma pausa. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, Sofia olhou pela janela da cozinha. De seu apartamento, podia ver uma pequena fatia da cidade, pontilhada de luzes. Em algum lugar lá fora estava o edifício da Tec Brasil, onde trabalharia também no dia seguinte, sábado. Na manhã seguinte, o despertador de Sofia tocou às 5 horas. Horas extras significavam chegar ainda mais cedo. Ela se arrumou silenciosamente e saiu, deixando comida preparada para a mãe. O centro de São Paulo estava diferente aos sábados, menos frenético. Quando chegou ao edifício da Tec Brasil, Sofia descobriu que limparia o mesmo andar do dia anterior. Seu coração acelerou
ao pensar na possibilidade de encontrar novamente aquele executivo de olhar triste. Para sua surpresa, ao chegar ao último andar, encontrou Lucas já em seu escritório, apesar de ser apenas 7h30 de um sábado. Ele parecia não ter dormido, com a mesma roupa do dia anterior, trabalhando intensamente em seu computador. Sofia tentou limpar discretamente as outras salas primeiro, esperando que ele fosse embora antes que precisasse entrar em seu escritório. Mas quando terminou todas as outras áreas, Lucas ainda estava lá. Ela bateu suavemente na porta entreaberta. Com licença, posso limpar? Lucas levantou os olhos, parecendo momentaneamente confuso. Então a reconheceu. Ah, sim. Entre. Sofia começou a trabalhar em silêncio, sentindo a tensão no ar. Lucas a observava ocasionalmente, como se quisesse dizer algo. Você trabalha todos os sábados? Ele finalmente perguntou. Sempre que há oportunidade, ela respondeu. Horas extras fazem diferença no fim do mês. Lucas assentiu, pensativo. Qual é o seu nome? Sofia Ribeiro. Lucas Mendonça, ele se apresentou, embora não fosse necessário. Todos na empresa sabiam quem ele era. Um silêncio desconfortável seguiu-se, até que o telefone de Sofia tocou. Ela atendeu rapidamente, virando-se para um canto da sala. Oi, mãe, está tudo bem? Sua expressão mudou instantaneamente para preocupação. Como assim, caiu? Já chamou alguém? Não tente levantar sozinha. Sofia parecia desesperada. Estou indo, aguenta só um pouco. Ela desligou e virou-se para Lucas, pálida. Preciso ir, minha mãe caiu e está sozinha em casa. Aconteceu algo grave? Perguntou Lucas, genuinamente preocupado com a mudança drástica no comportamento dela. Ela está fazendo quimioterapia e fica fraca. Mora só comigo. Sofia explicava enquanto recolhia seu material apressadamente. Desculpe, vou falar com a supervisora. Espere, disse Lucas pegando suas chaves. Eu te levo. Sofia congelou, olhando-o com espanto. Não precisa, eu pego um ônibus. Que vai demorar quanto tempo? 40 minutos? 1 hora? Vamos, meu carro está no estacionamento. A urgência da situação não deixou espaço para argumentos. Minutos depois, estavam no elevador a caminho do estacionamento. Um silêncio desconfortável entre eles. Sofia ainda usava seu uniforme azul de limpeza, contrastando visivelmente com o terno caro de Lucas, uma imagem que capturava perfeitamente a disparidade entre seus mundos. O que nenhum dos dois sabia é que aquela corrida inesperada seria apenas o começo de uma jornada que transformaria profundamente suas vidas. O trânsito de sábado pela manhã fluía melhor que nos dias úteis, mas ainda assim, levaram quase 40 minutos para chegar ao Capão Redondo. Lucas dirigia seu próprio carro, um sedã de luxo que chamava a atenção nas ruas simples do bairro periférico. Sofia indicava o caminho, cada vez mais tensa à medida que se aproximavam. É naquele conjunto habitacional. Ela apontou para um bloco de prédios populares, pintados de amarelo desbotado, com roupas estendidas nas janelas e grades improvisadas. Lucas estacionou em frente ao edifício e percebeu os olhares curiosos dos moradores. Era evidente que carros como o dele raramente apareciam por ali. Sofia saltou do veículo antes mesmo que ele desligasse o motor e correu para a entrada. Você não precisa vir, ela disse hesitante. Posso resolver sozinha. Estou aqui para ajudar, respondeu Lucas saindo do carro. Se sua mãe precisa ir ao hospital, posso levá-las. Sofia não tinha tempo para argumentar. O elevador estava quebrado, como costumava acontecer, então subiram correndo pelas escadas até o 4º andar. O corredor era estreito e mal iluminado, com portas muito próximas umas das outras. Ao entrarem no apartamento, encontraram Dona Cida sentada no sofá, segurando um pano com gelo contra a testa. Havia uma pequena mancha de sangue no tecido. Mãe! Sofia correu até ela, examinando o ferimento. O que aconteceu? Fui pegar um livro na estante e tive uma tontura, explicou Dona Cida, visivelmente constrangida pela presença de um estranho. Perdi o equilíbrio e bati a cabeça na quina da mesa. Não é nada grave, querida. Lucas permaneceu parado junto à porta, observando o pequeno apartamento. Era limpo e organizado, mas as paredes apresentavam manchas de infiltração e o mobiliário era visivelmente desgastado. Prateleiras improvisadas abrigavam dezenas de livros bem cuidados, provavelmente o bem mais precioso daquela casa. Este é o Sr. Lucas,
Sofia apresentou-o, sem saber exatamente como explicar a presença dele ali. Ele trabalha na Tec Brasil e me deu uma carona. Muito prazer, senhora. Lucas se aproximou, estendendo a mão educadamente. A senhora precisa de atendimento médico? Posso levá-las a um hospital? Dona Cida o encarou com uma mistura de surpresa e desconfiança. O prazer é meu. Mas não precisa se preocupar, já passei por coisas piores. Ela tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. Mãe, acho melhor irmos ao pronto-socorro, insistiu Sofia. O corte parece fundo. E perder um sábado inteiro na fila do SUS por causa de um cortezinho? Dona Cida balançou a cabeça. Nem pensar. Lucas, que nunca havia pisado em um hospital público em toda a sua vida, sentiu-se subitamente deslocado diante da realidade daquelas duas mulheres. Em seu mundo, qualquer problema de saúde era resolvido imediatamente com os melhores especialistas em hospitais particulares. Se me permitem a sugestão, ele disse após um momento de hesitação, conheço uma clínica não muito longe daqui, onde podem atendê-la sem demora. Sofia e Dona Cida trocaram olhares apreensivos. A jovem conhecia bem aquele tipo de oferta. Ajuda que depois viria com um preço alto a pagar. É muito gentil, senhor Lucas, respondeu Dona Cida com dignidade. Mas não podemos aceitar. Já foi muito prestativo em trazer minha filha. Por favor, não me entenda mal. Lucas sentiu a necessidade de esclarecer. Não estou oferecendo caridade. É que tenho um convênio corporativo que cobre acompanhantes. Seria um desperdício não utilizá-lo. Era uma mentira, obviamente. Mas Lucas não conseguiu pensar em outra forma de convencê-las sem ferir seu orgulho. Percebeu que estava diante de pessoas que, apesar da dificuldade financeira, mantinham uma dignidade inabalável. Sofia olhou para a mãe, preocupada com o ferimento que continuava a sangrar. Podemos aceitar a ajuda desta vez, mãe? Ela perguntou baixinho, pelo menos para dar alguns pontos e fazer um curativo adequado. Dona Cida suspirou, vencida pela dor e pela preocupação da filha. Está bem, mas só desta vez. 20 minutos depois, estavam em uma clínica particular em Santo Amaro, onde Dona Cida foi atendida imediatamente. Lucas usou seu nome e seu cartão de crédito, ignorando os olhares surpresos da recepcionista, ao ver um Mendonça acompanhado de duas mulheres simples, uma delas usando uniforme de faxineira. Enquanto Dona Cida recebia os cuidados médicos, Lucas e Sofia sentaram-se na sala de espera lado a lado, mas separados por um silêncio constrangedor. Obrigada, disse Sofia finalmente, encarando as próprias mãos. Não sei como agradecer pelo que está fazendo. Não precisa agradecer, respondeu Lucas, desconfortável com a gratidão dela. Qualquer pessoa faria o mesmo. Sofia deu um sorriso triste. Na verdade, não faria. A maioria das pessoas passaria direto, fingindo não ver. Um médico apareceu na sala de espera antes que Lucas pudesse responder. Familiares de Aparecida Ribeiro. Sofia levantou-se imediatamente. Eu sou filha dela. Como ela está? Sua mãe está bem. Demos 5 pontos na testa e fizemos exames para verificar se houve alguma complicação devido à queda. Os resultados preliminares são bons, mas notei que ela está em tratamento oncológico. Sim, câncer de mama, estágio 3. Sofia confirmou, a voz quase falhando. Começou a quimioterapia há 2 meses. O médico fez algumas anotações. Recomendo uma consulta com o oncologista dela assim que possível. Essas tonturas podem estar relacionadas à medicação e talvez seja necessário ajustar o tratamento. Sofia assentiu, mentalmente calculando quanto custaria uma consulta extra fora do cronograma do SUS. Mais um gasto que não estava no apertado orçamento familiar. Quando Dona Cida saiu do consultório, Lucas insistiu em levá-las de volta para casa. No carro, o silêncio era menos tenso agora, substituído por um cansaço compartilhado. Sua mãe foi professora? Perguntou Lucas, recordando a quantidade de livros no apartamento. Sim, de literatura no ensino médio estadual por 25 anos. Sofia respondeu com evidente orgulho. Teve que se afastar quando descobriu a doença. E você? Também gosta de literatura? Estudei letras por 2 anos na USP, até precisar trancar a matrícula. Sofia não elaborou, mas o motivo era óbvio. Precisava trabalhar em tempo integral para sustentar a casa após o adoecimento da mãe. Ao chegarem ao conjunto habitacional, Lucas ajudou Dona Cida a subir as escadas até o apartamento.
O contraste entre a simplicidade daquele lar e a sofisticação de sua cobertura nos jardins nunca tinha sido tão evidente para ele. Aceita um café? Ofereceu Dona Cida, já sentada no sofá. É o mínimo que podemos fazer para agradecer. Lucas consultou o relógio, percebendo que tinha passado a manhã inteira longe do trabalho que pretendia adiantar. Surpreendentemente, não sentia a habitual ansiedade. Aceito sim, obrigado. Na pequena cozinha, enquanto Sofia preparava o café, Lucas observou um caderno aberto sobre a mesa, preenchido com uma letra delicada. Eram poemas. Você escreve? Perguntou, genuinamente interessado. Sofia corou levemente. Às vezes, nada importante. Posso ler? Ela hesitou, mas assentiu. Lucas pegou o caderno e leu alguns versos que falavam sobre esperança em meio às dificuldades, sobre encontrar beleza nos lugares mais improváveis. São muito bons, ele comentou, devolvendo o caderno. Você tem talento. Obrigada. Sofia sorriu, sem acreditar completamente no elogio. É só um passatempo. Tomaram café na sala, conversando sobre livros, especialmente os clássicos brasileiros que Dona Cida tinha ensinado por tanto tempo. Lucas surpreendeu-se ao descobrir o quanto estava apreciando aquela conversa simples, sem as pretensões e agendas ocultas que costumavam permear seus diálogos no mundo corporativo. Quando finalmente se despediu, já passava do meio-dia. No caminho para o carro, Sofia o acompanhou. Mais uma vez, obrigada por tudo, ela disse. Sei que desviou completamente sua manhã para ajudar duas estranhas. Lucas sentiu-se estranhamente tocado pela sinceridade dela. Não foi nada. Na verdade, obrigado a vocês pelo café e pela conversa. Eles se olharam por um momento, ambos conscientes da improvável conexão que havia se formado. Lucas hesitou. Então pegou um cartão de visitas em sua carteira. Se precisarem de qualquer coisa, me ligue, ele ofereceu. Diretamente no meu celular. Sofia aceitou o cartão, embora soubesse que provavelmente nunca o usaria. Cuide-se, Sr. Lucas. Só Lucas, ele corrigiu com um pequeno sorriso. Até segunda-feira. Enquanto dirigia de volta para o centro, Lucas percebeu que se sentia diferente. A manhã que deveria ter sido dedicada a planilhas e relatórios tinha se transformado em uma janela para uma realidade completamente distinta da sua. Uma realidade que o fazia questionar muitas de suas certezas. Na segunda-feira, Sofia chegou ao trabalho com apreensão. Depois dos eventos do sábado, não sabia como seria encontrar Lucas novamente. Parte dela temia que ele pudesse ter se arrependido de seu gesto de ajuda e agora a tratasse com indiferença. Ou pior, que esperasse algum tipo de favorecimento em troca. Para sua surpresa, quando chegou ao andar da diretoria para fazer a limpeza, encontrou sobre o carrinho de materiais um envelope com seu nome. Dentro havia uma receita médica e um cartão do Hospital Sírio-Libanês. Sofia conseguiu uma consulta para sua mãe com um dos melhores oncologistas do país. É amanhã às 14 horas. Não se preocupe com o horário de trabalho. Já falei com a empresa terceirizada. Se precisar de transporte, me avise. Lucas. Ela segurou o papel com mãos trêmulas, sem saber como reagir. A consulta com um especialista daquele calibre custaria o equivalente a 3 meses de seu salário. Era um gesto de generosidade desproporcional que a deixava ao mesmo tempo grata e desconfiada. Durante toda a manhã, enquanto limpava as salas do andar executivo, Sofia debateu internamente sobre o que fazer. Sua mãe precisava desesperadamente de uma segunda opinião médica, mas aceitar um favor daquela magnitude de um homem que mal conhecia parecia errado. Quando terminou seu turno, reuniu coragem e foi até a sala de Lucas. Ele estava ao telefone, mas indicou com um gesto que ela entrasse e esperasse. Entendido. Diga aos investidores que terão o relatório completo até quinta-feira, ele disse antes de desligar. Então voltou-se para Sofia com uma expressão neutra, profissional. Precisava falar comigo? Sofia estendeu o envelope. Eu vim agradecer, mas não posso aceitar isso. Lucas inclinou-se para a frente em sua cadeira, juntando as mãos sobre a mesa. Por que não? Sua mãe claramente precisa de uma revisão no tratamento. É muita coisa, Sofia respondeu desconfortável. Não quero ficar em dívida. Algo no olhar de Lucas se suavizou. Não é uma dívida, Sofia.
Pense nisso como uma retribuição. Retribuição por quê? Não fiz nada por você. Fez sim, ele disse, e havia uma sinceridade surpreendente em sua voz. Você me ajudou a ver algo que eu estava ignorando há muito tempo. Sofia permaneceu em silêncio, confusa, enquanto Lucas se levantava e caminhava até a janela panorâmica. Veja essa cidade, ele continuou. São Paulo é como dois mundos diferentes coexistindo, mas raramente se tocando. Eu passei minha vida inteira em uma bolha de privilégios, acreditando que problemas podiam ser resolvidos apenas com dinheiro e poder. Ele se virou para encará-la. No sábado, quando entrei na sua casa, quando vi como você e sua mãe vivem, percebi o quanto tenho sido cego. Vocês têm uma dignidade e uma força que muitas pessoas no meu círculo social, com toda a sua riqueza, não possuem. Sofia sentiu o rosto queimar diante daquelas palavras. Não sabia se devia sentir-se elogiada ou humilhada por ser objeto de uma espécie de experimento social para um executivo entediado. Não somos um projeto de caridade, ela disse mais friamente do que pretendia. Não estou tratando vocês como caridade, Lucas respondeu rapidamente. Estou oferecendo ajuda porque posso, assim como você me ofereceu suas palavras de sabedoria naquele dia, sem esperar nada em troca. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de todas as complexidades sociais que existiam entre eles. Minha mãe sempre diz que o orgulho não cura a doença. Sofia finalmente cedeu, um pequeno sorriso surgindo no canto de seus lábios. Vou aceitar a consulta, mas preciso encontrar uma forma de retribuir. Lucas parecia prestes a protestar, mas então assentiu respeitosamente. Justo, podemos pensar em algo. No dia seguinte, Sofia acompanhou Dona Cida ao hospital particular, um mundo à parte com seu luxo discreto e eficiência impressionante. O oncologista revisou todos os exames e o histórico médico de sua mãe, com uma atenção que elas nunca tinham experimentado no sistema público. O tratamento que a senhora está recebendo não está incorreto, explicou o médico, mas podemos ajustá-lo para reduzir os efeitos colaterais e torná-lo mais eficaz. Vou prescrever um medicamento adicional que deve controlar melhor as náuseas e tonturas. Ao saírem da consulta, Dona Cida parecia mais esperançosa do que Sofia a vira em meses. Ele disse que minhas chances são boas, filha. Acredita nisso? Sofia sorriu, sentindo um peso sendo temporariamente retirado de seus ombros. Acredito, mãe. Vai dar tudo certo. Naquela mesma noite, Sofia enviou uma mensagem para o número de celular no cartão de Lucas. Obrigada pela consulta. O médico ajustou o tratamento e minha mãe já se sente mais confiante. Não sei como agradecer. A resposta veio quase imediatamente. Fico feliz em saber. Quanto à retribuição que você mencionou, tenho uma proposta. Podemos conversar amanhã? Sofia respondeu com um simples sim, sentindo uma estranha mistura de curiosidade e apreensão. No dia seguinte, Lucas a esperava na cafeteria do térreo da Tec Brasil, longe dos olhares curiosos dos outros executivos. Ele havia pedido 2 cafés e gesticulou para que ela se sentasse à sua frente. Obrigada pelo café, Sofia disse, sentindo-se deslocada em seu uniforme azul naquele ambiente sofisticado. Sobre a retribuição, Lucas foi direto ao assunto. Não quero seu dinheiro, obviamente, mas há algo que você poderia fazer por mim. Sofia esperou, tensa, enquanto ele tomava um gole de seu café. Quero entender o seu mundo, ele continuou. A São Paulo real, além dos muros dos condomínios e das paredes de vidro dos escritórios. Quero entender os desafios que pessoas como você e sua mãe enfrentam diariamente. Por quê? Sofia perguntou genuinamente intrigada. Lucas hesitou como se estivesse organizando pensamentos que ele mesmo ainda não compreendia completamente. Meu pai está morrendo, ele disse finalmente, a voz mais baixa. Ele construiu um império financeiro, mas nunca se preocupou com as pessoas que ficavam à margem desse sucesso. Eu sempre segui seus passos, sem questionar, mas recentemente, não sei, algo mudou. Sinto que preciso entender melhor a cidade onde vivo, as pessoas para quem nossas decisões empresariais realmente importam. Sofia o estudou por um momento, tentando determinar se era sincero ou se tratava apenas de um capricho de alguém entediado com sua vida privilegiada. E como eu me encaixo nisso? Você poderia ser minha guia, Lucas explicou. Me mostrar lugares,
me apresentar realidades que eu nunca veria de outra forma. Em troca, continuaremos com o tratamento da sua mãe no Sírio-Libanês, pelo tempo que for necessário. A proposta era tentadora e perturbadora ao mesmo tempo. Sofia sentiu-se desconfortável com a ideia de apresentar a pobreza a um rico curioso, como se sua realidade fosse um safari urbano. Por outro lado, a saúde de sua mãe estava em jogo. Não somos um zoológico, ela disse, verbalizando sua preocupação. As pessoas da periferia não estão lá para serem observadas. Não é isso que estou propondo, Lucas respondeu rapidamente. Não quero ser um turista olhando de fora. Quero entender, quero aprender. Talvez eu possa fazer algo a respeito depois. Havia uma sinceridade em sua voz que Sofia não esperava. Ela suspirou, considerando a proposta. Está bem, decidiu finalmente. Posso te mostrar minha São Paulo, mas com uma condição. Você não pode ser apenas um observador. Tem que participar, tem que sentir na pele. Nada de ficar dentro do carro com ar-condicionado, observando pela janela. Um sorriso genuíno surgiu no rosto de Lucas. Combinado. Naquele momento, ambos estavam cientes de que estavam cruzando uma fronteira invisível que separava seus mundos. O que nenhum dos dois podia prever era como essa travessia transformaria profundamente suas perspectivas e suas vidas. Na sexta-feira à noite, Lucas estacionou seu carro em uma rua tranquila, próxima à estação Santo Amaro do metrô, conforme combinado. Havia trocado o terno impecável por jeans, camiseta e tênis, uma tentativa de parecer menos deslocado nos lugares que visitariam. Mesmo assim, seu relógio de luxo e a postura elegante denunciavam sua origem. Sofia o esperava na saída da estação, também em trajes casuais. Calça jeans, camiseta simples e uma jaqueta leve. Era a primeira vez que Lucas a via sem o uniforme de trabalho, e notou como ela parecia mais jovem e relaxada, com os cabelos cacheados soltos emoldurando seu rosto. Pontual, ela comentou com um pequeno sorriso. Primeira lição. Aqui no nosso mundo dependemos do transporte público, então aprendemos a valorizar a pontualidade dos outros. Lucas assentiu, guardando o telefone no bolso. Para onde vamos primeiro? Pensei em começar pelo básico. Jantar. Sofia indicou a direção com um movimento de cabeça. Conhece algum restaurante por quilo que não seja em shopping center? Lucas pensou por um momento e então admitiu. Na verdade, não. Imaginei. Ela sorriu. Vamos então. Há um lugar aqui perto que é a alma da comunidade local. Caminharam por algumas quadras até chegarem a uma rua movimentada, cheia de pequenos comércios ainda abertos àquela hora. Sofia guiou Lucas até um restaurante simples, com mesas de fórmica e paredes decoradas com fotos antigas do bairro. O lugar estava cheio, com uma clientela diversificada, trabalhadores voltando para casa, famílias, jovens. Lucas seguiu Sofia na fila do buffet, observando como ela interagia naturalmente com os funcionários, chamando-os pelo nome. Ele tentou fazer o mesmo, ainda que de forma mais reservada. R$ 65, anunciou a caixa depois de pesar os 2 pratos. Lucas imediatamente tirou a carteira, mas Sofia o deteve com um gesto. Hoje eu pago, ela disse com firmeza. Lembra do nosso acordo? Experiência completa. Ele hesitou, mas respeitou sua decisão. Sentaram-se em uma mesa no canto, de onde podiam observar o movimento do restaurante. Esse lugar existe há mais de 30 anos, Sofia explicou entre garfadas. A dona, Dona Zezé, começou vendendo marmitas na porta da fábrica que ficava aqui perto. Quando a fábrica fechou, ela usou a indenização do marido para abrir este restaurante. Lucas olhou ao redor com outros olhos, notando detalhes que antes lhe passariam despercebidos. O cuidado na preparação dos alimentos simples, o ambiente familiar, as conversas animadas entre clientes e funcionários. A comida é excelente, ele comentou sinceramente. E custa 1/5 do que você provavelmente paga no seu almoço executivo. Sofia respondeu sem hostilidade, apenas constatando um fato. Após o jantar, continuaram a caminhada pelo bairro. Sofia o levou a uma pequena praça, onde acontecia uma roda de samba improvisada. Músicos amadores tocavam com paixão, enquanto pessoas de todas as idades dançavam ou simplesmente apreciavam a música, compartilhando bebidas e risadas. Isso acontece toda sexta, explicou Sofia. Sem patrocínio, sem divulgação, sem ingressos,
apenas a comunidade se reunindo para celebrar o final da semana. Lucas observou a cena, impressionado com a espontaneidade e a alegria genuína que emanava do grupo. Tentou lembrar a última vez que havia participado de uma celebração tão autêntica em seu círculo social, sem agendas ocultas ou networking profissional. Uma senhora de idade se aproximou deles, sorridente. "Sofia, querida, que bom te ver por aqui. E sua mãe, como está?" "Dona Neuza, que alegria!" Sofia abraçou a mulher com carinho. "Mamãe está melhor, obrigada. Esse é um amigo, Lucas." "Lucas, essa é Dona Neuza, nossa vizinha há 20 anos e a melhor costureira do bairro." "Muito prazer, Dona Neuza." Lucas estendeu a mão educadamente. A senhora o examinou com curiosidade. "O prazer é meu filho. Vocês não vão dançar? A noite é curta demais para ficar só olhando." Antes que Lucas pudesse protestar, Sofia já o puxava para a roda, rindo de seu desconforto evidente. "Vamos, executivo, mostre que tem ritmo." Para sua própria surpresa, Lucas se deixou levar pela música, descobrindo que podia, sim, se divertir sem preocupações com aparências ou julgamentos. Após algumas músicas, ambos estavam ofegantes e sorridentes. "Quem diria que você sabe sambar?" Sofia comentou, enquanto saíam da roda para recuperar o fôlego. "Minha avó era do Rio", Lucas confessou. "Ela me ensinou quando eu era criança, antes de meu pai decidir que eu precisava me concentrar em atividades mais produtivas." Algo na forma como ele disse isso provocou um breve silêncio entre eles. Uma janela para uma infância talvez não tão privilegiada quanto Sofia imaginava. A próxima parada foi uma pequena biblioteca comunitária instalada em um salão emprestado pela igreja local. Mesmo àquela hora da noite, o espaço estava aberto, com adolescentes estudando em mesas coletivas e crianças participando de uma sessão de contação de histórias. "Este é o projeto que minha mãe ajudou a fundar antes de adoecer", Sofia explicou com evidente orgulho. "Professores voluntários oferecem reforço escolar e atividades culturais. Muitos jovens daqui conseguiram entrar na universidade graças a esse apoio." Lucas caminhou pelo espaço, observando as estantes de livros doados, cuidadosamente organizados e etiquetados. Em um mural, fotos de formaturas e aprovações em vestibulares. Em outro, uma lista de doações necessárias: material escolar, ventiladores, lâmpadas. Sem comentar nada, Lucas tirou um pequeno caderno do bolso e fez algumas anotações. Já passava da meia-noite, quando Sofia decidiu que era a hora da última parada da noite. Pegaram um ônibus, experiência que Lucas não tinha há pelo menos 15 anos, e desceram próximo a um viaduto. "Onde estamos?" ele perguntou, subitamente alerta ao perceber o ambiente mais escuro e aparentemente perigoso. "Confia em mim", Sofia respondeu simplesmente, conduzindo-o por uma passagem estreita até uma área sob o viaduto. O que Lucas viu o deixou sem palavras. O espaço sob o concreto havia sido transformado em uma espécie de refeitório improvisado, onde voluntários distribuíam sopa e pão para uma fila de pessoas em situação de rua. Outros voluntários distribuíam cobertores e kits de higiene. "Isso acontece todas as noites", Sofia explicou em voz baixa. "Começou com uma única família que trazia marmitas de casa. Hoje, vários comércios da região doam alimentos que sobrariam, e há uma rede de voluntários que se revezam." Lucas permaneceu em silêncio, observando homens, mulheres e até famílias inteiras receberem aquela refeição quente com dignidade, alguns claramente envergonhados por precisar de ajuda, outros já resignados com sua condição. "Quer ajudar a servir?" perguntou Sofia. Sem hesitar, Lucas assentiu. Nos 40 minutos seguintes, ele serviu sopa e distribuiu pão, trocando breves palavras com pessoas cujas histórias de vida eram completamente diferentes da sua. Um ex-metalúrgico que perdera tudo após um acidente de trabalho. Uma senhora idosa, cujo benefício não cobria o aluguel. Um jovem casal com uma criança pequena, recém-chegados do Nordeste em busca de oportunidades. Quando terminaram e caminhavam de volta para a estação de metrô, Lucas permanecia silencioso, processando tudo o que havia visto e sentido naquela noite. "Está tudo bem?" perguntou Sofia, notando sua expressão pensativa. "Não", respondeu ele honestamente. "Nada está bem."
Como podemos viver na mesma cidade e ter realidades tão diferentes? Como posso gastar em um jantar o que sustentaria uma daquelas famílias por um mês? Sofia o observou com um novo respeito. Não era a reação de pena superficial ou caridade condescendente que ela temia. A desigualdade não é uma fatalidade, é uma construção. Ela disse suavemente. O que me dá esperança é que o que foi construído pode ser desconstruído e reconstruído de outra forma. Lucas olhou para ela com admiração. Você realmente acredita nisso? Depois de tudo que enfrentou? Especialmente depois de tudo que enfrentei, Sofia sorriu. É por isso que continuo escrevendo, estudando, sonhando. É por isso que mamãe construiu aquela biblioteca mesmo ganhando um salário mínimo como professora. Pequenas ações multiplicadas fazem diferença. Chegaram à estação onde haviam se encontrado horas antes. O carro de Lucas ainda estava estacionado onde o deixara, intacto. Outra surpresa para ele, que sempre ouvira sobre os perigos da cidade. Obrigado por esta noite, ele disse, sem saber exatamente como expressar o turbilhão de emoções e pensamentos que a experiência havia despertado. Foi só o começo, respondeu Sofia. Se ainda estiver interessado, temos muito mais para ver. Estou interessado, Lucas confirmou sem hesitação. Mais do que nunca. Quando Sofia se virou para ir embora, ele a chamou. Posso te dar uma carona até em casa? Já é tarde. Ela sorriu, balançando a cabeça. Não se preocupe. Conheço cada beco deste bairro desde criança. Além disso, a experiência completa inclui voltar para casa de transporte público, como faço todos os dias. Lucas assentiu, respeitando sua independência. Até segunda-feira, então. Até segunda, ela respondeu, antes de desaparecer na entrada da estação. Dirigindo de volta para seu apartamento nos Jardins, Lucas sentia-se estranhamente deslocado, como se a cidade familiar que percorria diariamente tivesse se transformado em algo completamente novo aos seus olhos. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina inesperada. Às sextas-feiras, Lucas e Sofia exploravam diferentes facetas da cidade que ele nunca havia conhecido. Mercados populares, centros culturais periféricos, associações comunitárias, escolas públicas. Ele insistiu em conhecer também o hospital público, onde Dona Cida iniciara seu tratamento. E ficou genuinamente impressionado com a dedicação dos profissionais que trabalhavam em condições tão precárias. No escritório, colegas e subordinados começaram a notar mudanças sutis em seu comportamento. Lucas, sempre fechado e focado exclusivamente em números, agora fazia perguntas sobre as condições de trabalho dos funcionários terceirizados, ouvia com mais atenção as ideias de sua equipe e parecia menos obcecado com os lucros imediatos. Camila, diretora financeira e ex-namorada de Lucas, foi a primeira a confrontá-lo diretamente após uma reunião em que ele questionou a política de demissões para corte de custos. O que está acontecendo com você? Ela perguntou, fechando a porta da sala de reuniões onde haviam ficado a sós. Primeiro você bloqueia o projeto de automação que reduziria nossa folha de pagamento em 20%, e agora questiona o plano de demissões que você mesmo ajudou a elaborar há 6 meses. Lucas ajustou sua gravata, desconfortável com o confronto. Estou apenas considerando alternativas menos drásticas. Demitir 300 funcionários não é uma decisão que devemos tomar levianamente. Desde quando você se preocupa com o impacto social de nossas decisões? Camila o estudava com uma mistura de curiosidade e irritação. O Lucas que eu conheço sempre priorizou a eficiência acima de tudo. Talvez eu esteja evoluindo, ele respondeu secamente, reunindo seus documentos. Ou talvez eu esteja finalmente pensando no longo prazo, em vez de apenas no próximo relatório trimestral. Camila cruzou os braços, seus olhos astutos fixos nele. Isso tem algo a ver com sua misteriosa ocupação das sextas-feiras? Ou com aquela faxineira que você ajudou no mês passado? Lucas sentiu uma onda de irritação. Claro que os rumores já teriam chegado até ela. Em um ambiente corporativo como aquele, nada passava despercebido. Minha vida pessoal não é da sua conta, Camila. Não desde que terminamos há 2 anos. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. E sim, estou reconsiderando muitas coisas. Sugiro que você faça o mesmo. Em casa, a transformação era ainda mais evidente. Lucas, que sempre viveu cercado de objetos caros, mas impessoais,
começou a tornar sua cobertura mais acolhedora. Comprou plantas, pendurou fotografias que ele mesmo tirou durante suas explorações pela cidade e até resgatou do depósito um velho violão que não tocava desde a adolescência. Numa terça-feira à noite, recebeu uma ligação inesperada de seu pai. Lucas, a voz de Roberto Mendonça soava mais fraca do que na última vez que haviam conversado, há quase um mês. Preciso te ver, agora. Sem questionar, Lucas dirigiu até a mansão da família no Morumbi. A casa imponente, com seus 6.000 metros quadrados de área construída, sempre lhe pareceu excessiva para apenas 2 pessoas desde que sua mãe falecera, 10 anos antes. Agora, com seu pai doente, o espaço parecia ainda mais vazio e frio. O mordomo o conduziu até o escritório, onde Roberto passava a maior parte de seus dias, desde que a doença o forçara a reduzir suas atividades na empresa. O homem de 68 anos estava sentado em sua poltrona de couro, conectado a um tanque de oxigênio, mas ainda mantinha a postura autoritária que o caracterizara durante toda a vida. Sente-se, ordenou, indicando a cadeira à sua frente. O que está acontecendo com você? Lucas sentiu-se instantaneamente transportado para sua infância, quando era chamado ao escritório do pai para prestar contas de alguma nota baixa ou comportamento inadequado. Do que você está falando? Perguntou, mantendo a voz calma. Não me faça de idiota. Roberto tossiu violentamente antes de continuar. O conselho me procurou, preocupado com suas recentes decisões. Você está bloqueando o projeto de automação, questionando o plano de corte de pessoal e cancelou a aquisição daquela startup que poderia nos dar vantagem competitiva. Estou apenas buscando abordagens mais sustentáveis a longo prazo, Lucas explicou, repetindo o argumento que vinha usando nas reuniões. Bobagem. Roberto bateu a mão no braço da poltrona. Você está se tornando fraco, deixando os sentimentalismos afetarem decisões de negócios. E ouvi rumores sobre você andando pelos subúrbios com uma empregada da limpeza? É verdade isso? Lucas inspirou profundamente, contendo a raiva que sempre sentia quando seu pai usava aquele tom. Sim, estou conhecendo outras realidades da cidade. E sim, uma funcionária da empresa tem me ajudado nisso. Roberto o encarou com desprezo. Construí essa empresa do zero, Lucas. Saí da pobreza e batalhei cada centavo para dar a você tudo que eu nunca tive. Não jogue isso fora por causa de algum surto de consciência social, ou pior, por causa de uma mulher. Não é um surto, pai, Lucas respondeu com uma calma que surpreendeu a ambos. É uma expansão de perspectiva. E Sofia não é apenas uma mulher. É alguém que me mostrou que existem outras formas de ver o mundo. Outras formas de medir sucesso. Sofia. Roberto repetiu o nome com desdém. Então, ela já tem nome. Deixe-me adivinhar. Ela tem uma história triste, precisa de dinheiro. E você, ingênuo como sua mãe era, acredita que está ajudando? Lucas levantou-se, incapaz de continuar aquela conversa. Você não a conhece. E pelo visto nunca me conheceu também. Lamento que você veja o mundo apenas através das lentes do dinheiro e do poder. São as únicas lentes que importam. Roberto tentou levantar-se, mas foi tomado por outro acesso de tosse. Quando se recuperou, seu olhar estava duro. Esta empresa será sua responsabilidade quando eu me for, e isso pode acontecer a qualquer momento. Não a destrua com idealismo juvenil. Não vou destruí-la, Lucas garantiu, caminhando até a porta. Talvez a transforme em algo melhor do que é hoje. Quando voltou para seu carro, Lucas sentia-se estranhamente leve apesar da discussão. Era a primeira vez em toda sua vida adulta que enfrentava o pai defendendo suas próprias convicções. Sem pensar muito, pegou o telefone e ligou para Sofia. Desculpe ligar tão tarde, ele disse quando ela atendeu. Tudo bem com você e sua mãe? Estamos bem, Sofia respondeu, parecendo surpresa com a ligação. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, sim, Lucas hesitou. Acabei de ter uma discussão com meu pai sobre tudo. Sobre como estou mudando. Sobre você. Sobre mim? A voz de Sofia era cautelosa. Ele ouviu rumores sobre nossas sextas-feiras. Lucas explicou. Não reagiu bem à ideia de seu filho e herdeiro andando pela periferia com uma funcionária. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Finalmente Sofia falou. Entendo. Imagino que isso complique as coisas para você. Se quiser parar com nossos passeios... Não.
Lucas a interrompeu firmemente. Não quero parar. Na verdade, liguei para perguntar se poderíamos nos encontrar amanhã depois do seu expediente. Há algo que quero discutir com você. Algo importante. Nova pausa. Mais longa desta vez. Tudo bem. Sofia concordou finalmente. Podemos nos encontrar no café perto da empresa às 18 horas. Perfeito. Obrigado, Sofia. No dia seguinte, Lucas mal conseguiu se concentrar no trabalho. Passou a manhã em videoconferência com investidores internacionais e à tarde revisando contratos, mas sua mente estava ocupada com os planos que vinha elaborando nas últimas semanas. Às 18 horas em ponto, encontrou Sofia no pequeno café a 2 quadras da sede da Tech Brasil. Ela já o esperava em uma mesa nos fundos, longe das janelas. Uma precaução para evitar olhares curiosos de outros funcionários da empresa. Obrigado por vir. Lucas sorriu, sentando-se à sua frente. Como foi seu dia? O de sempre. Ela deu de ombros, limpando o chão que outros sujam. Havia uma ponta de ironia em sua voz que não escapou a Lucas. Sofia parecia tensa, distante do comportamento mais relaxado que demonstrava durante suas explorações de sexta-feira. O que queria falar comigo? Ela perguntou diretamente após o garçom trazer os cafés que Lucas havia pedido. Ele respirou fundo. Tenho pensado muito nas últimas semanas, sobre o que vi, sobre as pessoas que conheci, sobre novos propósitos. Sofia assentiu, esperando que ele continuasse. Quero criar uma fundação, Lucas anunciou. Uma organização sem fins lucrativos focada em educação e empreendedorismo em comunidades carentes. Projetos como a biblioteca que sua mãe ajudou a fundar, mas com mais recursos e alcance. Os olhos de Sofia se arregalaram levemente, mas ela manteve uma expressão neutra. E onde eu me encaixo nisso? Quero que você dirija a fundação, Lucas respondeu sem hesitação. Você conhece as necessidades reais da comunidade, tem formação universitária, mesmo que incompleta, e possui uma visão que eu nunca terei, por mais lugares que você me mostre. Sofia o encarou por longos segundos, processando a proposta. Por que eu? Há muitas pessoas com experiência em gestão de ONGs, com contatos, com formação completa. Porque confio em você, Lucas respondeu simplesmente. Porque sei que você não verá isso como caridade, mas como justiça social. E porque você merece a oportunidade de usar seu talento e inteligência para algo maior. Sofia tomou um gole de café pensativa. E minha mãe? Não posso deixar de trabalhar. Ela depende de mim. A fundação pagará um salário justo, muito melhor do que você recebe agora. E quanto ao tratamento dela, eu me comprometo pessoalmente a garantir que continue, independentemente da sua decisão sobre a fundação. Sofia estreitou os olhos. E quanto sua consciência social vai durar, Lucas? 1 mês, 1 ano? Até seu pai se recuperar e voltar a controlar sua vida? Até você se cansar de ajudar os pobres e voltar para seu mundo de privilégios? A pergunta direta o pegou de surpresa, mas Lucas entendeu a preocupação legítima por trás dela. Não é uma fase, Sofia. É uma mudança de direção. Estou colocando 10 milhões de reais do meu patrimônio pessoal como fundo inicial. A fundação será uma entidade independente, com estatuto próprio e conselho diversificado. Mesmo que eu mude de ideia, o que não vou, o projeto continuará. Sofia mordeu o lábio, ainda hesitante. Preciso pensar. É uma grande mudança. Claro, Lucas assentiu. Tome o tempo que precisar. Mas saiba que a proposta é séria. Já conversei com meus advogados e contadores. Os papéis estão sendo preparados. Quando se despediram, Lucas percebeu que algo havia mudado entre eles. Não era apenas a proposta profissional, mas uma sutil alteração no equilíbrio de poder. Pela primeira vez, não era ele quem detinha toda a decisão. E, estranhamente, isso o fazia sentir-se bem. 3 dias depois, após o expediente de sexta-feira, Sofia o procurou em seu escritório. Ela entrou hesitante, ainda vestindo o uniforme azul da empresa de limpeza. Aceito, ela disse simplesmente, após fechar a porta atrás de si. Mas tenho condições. Lucas sorriu, sentindo uma onda de alívio e expectativa. Estou ouvindo. Quero autonomia real para definir prioridades. Quero um período de 6 meses para estudar modelos de sucesso antes de iniciarmos qualquer projeto. E quero que o primeiro centro seja no Capão Redondo, onde moro.
Parece razoável, Lucas assentiu. O que mais? Quero que você esteja envolvido pessoalmente, não apenas como financiador. Que conheça cada projeto, cada comunidade. Sofia o encarou intensamente. Esta não pode ser apenas sua boa ação para aliviar a consciência burguesa. Tem que ser um compromisso real. Será, Lucas prometeu, estendendo a mão para selar o acordo. Sofia hesitou por um momento antes de apertá-la. Não estou fazendo isso só por mim, espero que entenda. Estou fazendo porque realmente acredito que podemos criar algo que faça diferença. Eu sei, Lucas respondeu suavemente. É por isso que tem que ser você. Naquela noite, ao deixar o escritório, Lucas sentiu como se estivesse no limiar de uma nova fase de sua vida. As últimas semanas haviam trazido mais clareza e propósito do que os últimos 10 anos na presidência da empresa. Sofia havia sido o catalisador, mas a transformação era genuinamente sua. No estacionamento, encontrou Camila encostada em seu carro, esperando-o. Então é verdade, ela disse sem preâmbulos. Você vai mesmo criar essa fundação e colocar aquela faxineira para dirigi-la. Lucas suspirou, cansado das intrigas corporativas. Seu nome é Sofia Ribeiro, e sim, ela vai dirigir a fundação que será completamente separada da Tech Brasil. Camila deu uma risada sem humor. Você percebe como isso soa, não é? O herdeiro rico salvando a mocinha pobre e bonita é tão clichê que chega a ser embaraçoso. O que é embaraçoso é reduzir uma mulher inteligente e capaz a um estereótipo, Lucas respondeu, destravando o carro. E reduzir uma iniciativa social séria a um romance barato. Você está apaixonado por ela, Camila afirmou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Lucas parou, a mão na maçaneta do carro. Era a primeira vez que alguém verbalizava o que ele mesmo vinha evitando admitir nas últimas semanas. O tempo com Sofia havia se tornado o ponto alto de seus dias, e a admiração que sentia por ela ia muito além do respeito profissional. Meus sentimentos pessoais não são relevantes para a fundação, ele respondeu finalmente, sem confirmar nem negar. São totalmente relevantes, Camila insistiu. E quando essa paixão inevitavelmente acabar, o que acontecerá com seu grande projeto social? Lucas entrou no carro, cansado daquela conversa. Cuide de sua vida, Camila, e eu cuidarei da minha. Enquanto dirigia para casa, as palavras de Camila ecoavam em sua mente. Estaria ele realmente apaixonado por Sofia? E se estivesse, isso comprometeria a fundação, transformando um projeto legítimo em algo construído sobre bases emocionais instáveis? Mais preocupante ainda, Sofia sentia o mesmo, ou via nele apenas o homem rico que poderia ajudá-la a realizar seus sonhos de justiça social? O semáforo à sua frente ficou vermelho, forçando-o a parar. Lucas olhou pela janela, observando o fluxo de pessoas que voltavam para casa após um longo dia de trabalho. São Paulo continuava sendo uma cidade de contrastes extremos, mas agora ele a via com outros olhos, olhos que Sofia havia ajudado a abrir. Qualquer que fosse a resposta para suas dúvidas, uma coisa era certa. Não havia volta. A transformação já estava em curso, não apenas na vida de Sofia e na sua, mas potencialmente na vida de muitas outras pessoas que seriam tocadas pelo trabalho da fundação. O sinal abriu, e Lucas seguiu em frente, determinado a fazer essa jornada valer a pena, independentemente de onde ela o levasse. 6 meses se passaram desde a criação da Fundação Novos Horizontes. Sofia havia mergulhado de cabeça em sua nova função, surpreendendo até mesmo Lucas com sua capacidade de adaptação e liderança. Após um intenso período de pesquisa, visitas a projetos sociais bem-sucedidos e reuniões com especialistas, ela finalmente apresentou o plano de ação para os próximos 3 anos. A sede da fundação foi estabelecida em um antigo galpão industrial no Capão Redondo, completamente reformado para abrigar espaços de coworking, salas de aula, laboratório de informática, biblioteca e um pequeno anfiteatro. Dona Cida, cuja saúde havia melhorado significativamente com o tratamento adequado, assumiu a coordenação do núcleo educacional, trazendo consigo outros professores aposentados dispostos a compartilhar seu conhecimento. Numa tarde ensolarada de domingo, Lucas dirigia seu carro pelo bairro, a caminho da inauguração oficial. 2 meses antes, ele havia surpreendido a todos ao mudar-se para um apartamento simples
a 10 minutos de distância da fundação. Sua cobertura nos jardins fora vendida e parte do dinheiro investido em novos projetos sociais. A transformação em sua vida pessoal tinha sido tão profunda quanto em sua vida profissional. Lucas agora frequentava os mesmos lugares que os moradores locais, conhecia os comerciantes pelo nome e havia se tornado uma presença familiar no bairro que antes conhecia apenas estatisticamente, como um ponto vermelho nos mapas de criminalidade da cidade. Ao estacionar próximo ao prédio da fundação, Lucas sorriu ao ver a multidão que já se reunia para o evento. Crianças corriam animadas entre adultos que conversavam em pequenos grupos, examinando a fachada do prédio com uma mistura de curiosidade e orgulho. Sofia o esperava na entrada, usando um vestido simples mas elegante, um presente de Dona Cida para a ocasião. Seus olhos brilhavam de excitação e, por um momento, Lucas sentiu aquela familiar aceleração do coração que experimentava sempre que a via. Achei que você não chegaria a tempo. Ela o repreendeu com um sorriso. Os jornalistas já estão aqui. Desculpe. Lucas ajeitou a gravata, sentindo-se estranhamente nervoso. Passei na empresa para buscar algumas coisas. O relacionamento entre eles havia evoluído para uma amizade profunda, permeada por um respeito mútuo que transcendia suas origens tão diferentes. Mas nenhum dos dois havia dado o passo além da linha profissional, embora a tensão estivesse sempre presente. A cerimônia de inauguração foi simples e emocionante. Após os discursos oficiais, Sofia surpreendeu a todos ao chamar ao palco não apenas Lucas e os patrocinadores, mas também as faxineiras da Tec Brasil, os voluntários da biblioteca comunitária, os músicos da roda de samba e outros personagens que haviam sido parte da jornada que levou à criação da fundação. Este espaço não é resultado da generosidade de um único homem, ela declarou, olhando diretamente para Lucas com um sorriso. É o resultado de pontes construídas entre mundos que pareciam distantes demais para se tocarem. É prova de que quando derrubamos os muros invisíveis que dividem nossa cidade, todos saímos ganhando. Após a cerimônia, enquanto os convidados desfrutavam do coquetel preparado por um buffet de empreendedoras locais, Lucas foi abordado por um jornalista de um importante veículo de economia. Senhor Mendonça, o mercado financeiro está bastante curioso sobre sua aparente mudança de filosofia empresarial. O repórter comentou, gravador em mãos. O senhor trocou uma cobertura nos jardins por um apartamento na periferia. Investiu parte significativa de seu patrimônio pessoal em projetos sociais, e até mesmo as políticas da Tec Brasil parecem estar se tornando mais voltadas para a responsabilidade social. O que provocou essa transformação? Lucas observou Sofia do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de jovens empreendedores que seriam beneficiados pelo programa de incubação da Fundação. Ela captou seu olhar e sorriu brevemente antes de voltar sua atenção ao grupo. Digamos que eu tive a oportunidade de ver o mundo através de outros olhos, respondeu Lucas com sinceridade. E descobri que sucesso e riqueza são conceitos muito mais complexos do que balanços financeiros podem medir. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Lucas encontrou Sofia sentada sozinha no pequeno anfiteatro, observando o espaço vazio com uma expressão contemplativa. 1 centavo por seus pensamentos, ele brincou, sentando-se ao seu lado. Estou pensando em meu pai, ela respondeu, surpreendendo-o. Sofia raramente falava sobre o pai, que abandonara a família quando ela tinha apenas 8 anos. Ele costumava dizer que gente como nós nascia para servir, não para liderar, que nosso lugar era nos bastidores, não no palco. Lucas sentiu uma pontada de tristeza. Ele estava errado. Eu sei. Sofia sorriu levemente. Mas crescer ouvindo isso deixa marcas. Por muito tempo acreditei que havia limites para o que alguém como eu poderia alcançar. Ela fez um gesto abrangendo o espaço ao redor. Nunca imaginei que estaria aqui. Você merece estar, Lucas afirmou com convicção. Na verdade, você merece muito mais. Sofia virou-se para encará-lo. E você? Não sente falta de seu antigo estilo de vida? Das festas exclusivas, dos restaurantes de luxo, do respeito automático que seu sobrenome garantia? Lucas refletiu por um momento. Surpreendentemente não. Aquela vida era confortável, mas vazia. Eu tinha tudo.
e ao mesmo tempo não tinha nada que realmente importasse. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da rua. Finalmente, Lucas reuniu coragem para abordar o assunto que vinha adiando há meses. Sofia, há algo que preciso te dizer, ele começou, sentindo o coração acelerar. Nesses meses trabalhando juntos, O toque do telefone de Sofia interrompeu o momento. Ela atendeu rapidamente e sua expressão mudou para preocupação. Minha mãe, ela explicou levantando-se. O vizinho a está levando para o hospital. Ela teve um mal-estar súbito. Vamos, Lucas já estava de pé pegando as chaves do carro. Eu te levo. O hospital particular onde Dona Cida fazia seu tratamento os recebeu prontamente. Após exames iniciais, o médico saiu para conversar com eles na sala de espera. Foi apenas uma queda na pressão arterial, possivelmente um efeito colateral da nova medicação, ele explicou para alívio de ambos. Mas gostaríamos de mantê-la em observação esta noite, apenas por precaução. Quando puderam ver Dona Cida, encontraram-na confortavelmente instalada em um quarto privativo, assistindo televisão com expressão tranquila. Vocês dois, sempre fazendo tempestade em copo d'água, ela reclamou com carinho. Foi só uma tonturinha. Nem precisava vir para o hospital. Sofia sentou-se na beira da cama, segurando a mão da mãe. Melhor prevenir, não é? Além disso, olha que luxo de quarto você ganhou para passar a noite. Dona Cida sorriu e então olhou para Lucas, que permanecia discretamente perto da porta. Lucas, meu filho, venha cá. Quero agradecer por tudo que tem feito por nós. Ele se aproximou constrangido pela gratidão. Não precisa agradecer, Dona Cida. Sua filha fez muito mais por mim do que eu por vocês. A senhora idosa olhou de um para o outro com um sorriso maroto. Vocês dois, quando vão parar de fingir que são apenas amigos e colegas de trabalho? Mãe! Sofia exclamou corando intensamente. Que comentário é esse? O comentário de uma velha que já viu muita coisa na vida. Dona Cida respondeu serenamente. E que não quer partir deste mundo sem ver sua filha feliz, com alguém que a valorize de verdade. Um silêncio constrangedor tomou conta do quarto. Lucas olhou para Sofia, que mantinha os olhos fixos nas próprias mãos. Acho que vou buscar um café, ele disse finalmente, precisando de um momento para organizar seus pensamentos. Vocês querem alguma coisa? Não, obrigada, respondeu Sofia, ainda sem encará-lo. No corredor, enquanto caminhava até a cafeteria, Lucas refletia sobre as palavras de Dona Cida. Era verdade que seus sentimentos por Sofia haviam evoluído muito além da admiração profissional, mas ele hesitava em expressar esse afeto, temendo que ela pudesse interpretá-lo como uma forma de poder ou controle. Ao retornar ao quarto com seu café, encontrou Dona Cida dormindo pacificamente e Sofia sentada junto à janela, observando as luzes da cidade. Ela sempre foi assim, Sofia comentou baixinho, sem se virar. Direta demais, falando o que pensa sem filtros. É uma qualidade admirável, respondeu Lucas, sentando-se na cadeira ao lado dela. Deve ser de família. Sofia finalmente o encarou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Acho que precisamos conversar. Concordo, Lucas assentiu. Mas não aqui, não agora. Sua mãe precisa descansar e você também. Amanhã, então? Depois do expediente? Amanhã, ele confirmou. Lucas a levou para casa e depois retornou ao seu próprio apartamento, sentindo-se simultaneamente ansioso e esperançoso sobre a conversa que teriam no dia seguinte. Porém, o destino tinha outros planos. Às 4 horas da manhã, seu telefone tocou. Era Antônio, seu antigo motorista que agora trabalhava exclusivamente para seu pai. Senhor Lucas, a voz do homem estava embargada. Seu pai sofreu um infarto. Os médicos estão fazendo o possível, mas a situação é grave. Ele está pedindo por você. 30 minutos depois, Lucas entrava correndo no Hospital Albert Einstein. Na UTI encontrou seu pai conectado a diversos aparelhos, a respiração assistida por máquinas. O médico responsável o chamou para uma conversa reservada. Ele está estabilizado por enquanto, mas o dano ao coração foi extenso, explicou o especialista. Precisamos ser realistas sobre as expectativas. Lucas assentiu, processando a informação. Sentou-se ao lado da cama do pai. Observando o homem outrora poderoso,
agora reduzido a um corpo frágil lutando pela sobrevivência. Roberto Mendonça abriu os olhos com dificuldade, reconhecendo a presença do filho. Com esforço, removeu a máscara de oxigênio por alguns segundos. A empresa, ele sussurrou, não deixe destruírem meu legado. Não vou deixar, pai, Lucas prometeu segurando sua mão. Descanse agora. As horas se transformaram em dias, com Lucas dividindo seu tempo entre o hospital, a empresa e a fundação. Sofia se mostrou incrivelmente compreensiva, assumindo mais responsabilidades para que ele pudesse estar com o pai. Após uma semana de internação, durante a qual Lucas e Roberto tiveram breves, mas significativas conversas nos momentos de lucidez do patriarca, veio o inevitável. Roberto Mendonça faleceu pacificamente durante o sono, aos 68 anos de idade. O funeral foi um evento grandioso, com a presença de políticos, empresários e figuras importantes do cenário nacional. Lucas recebeu condolências mecânicas de pessoas que mal conhecia, sentindo-se desconectado de toda aquela formalidade. Para sua surpresa, Sofia apareceu discretamente acompanhada de Dona Cida. Ambas vestiam roupas simples, mas apropriadas, e permaneceram em um canto afastado até que a maioria dos convidados havia partido. Sinto muito pela sua perda, Sofia disse singelamente, quando finalmente se aproximaram. Sei que vocês tinham suas diferenças, mas ainda assim era seu pai. Lucas assentiu, incapaz de expressar em palavras a complexidade de seus sentimentos naquele momento. Dona Cida, com a sabedoria de quem já enfrentou muitas perdas, simplesmente o abraçou. A dor passa, meu filho, ela murmurou. O que fica são as lições. Nas semanas seguintes, Lucas mergulhou em trabalho, lidando com a sucessão na empresa e com as complicações legais do espólio. O testamento de Roberto continha uma surpresa. Ele havia modificado suas disposições finais apenas 3 dias antes de falecer, incluindo uma generosa doação para a Fundação Novos Horizontes. Ele nunca me disse nada sobre isso, Lucas comentou com Sofia quando lhe deu a notícia. Até o fim, ele era cheio de surpresas. Talvez ele tenha entendido mais do que demonstrava, Sofia sugeriu gentilmente. Às vezes as pessoas mudam silenciosamente. Aquela conversa que haviam planejado ter foi repetidamente adiada pela força das circunstâncias. Entre o luto de Lucas, as demandas da empresa e o crescimento acelerado da fundação, que agora atraía a atenção nacional, ambos estavam constantemente ocupados. Num domingo de manhã, 3 meses após a morte de Roberto, Lucas recebeu uma mensagem inesperada de Sofia. Podemos nos encontrar hoje, no mesmo lugar onde tudo começou. Intrigado, Lucas dirigiu até o edifício da Tec Brasil, deserto no fim de semana. Sofia o esperava no saguão sorrindo misteriosamente. Suba comigo, ela disse, dirigindo-se ao elevador. O andar da diretoria estava silencioso e vazio. Sofia o guiou até a sala onde haviam se encontrado pela primeira vez, naquele dia fatídico em que ela o surpreendera recolhendo comprimidos do chão. Por que estamos aqui? Lucas perguntou curioso. Sofia parou no centro da sala, encarando-o com uma intensidade que o deixou sem fôlego. Porque foi aqui que nossas vidas mudaram. Ela respondeu suavemente. Foi aqui que você me viu pela primeira vez, não como uma funcionária invisível, mas como uma pessoa. E foi aqui que você me viu além da fachada do executivo bem-sucedido. Lucas completou, dando um passo em sua direção. Exatamente. Sofia inspirou profundamente. Passei meses lutando contra o que estava acontecendo entre nós, dizendo a mim mesma que era apenas gratidão ou admiração ou que seria inapropriado considerando nossas posições na fundação. O coração de Lucas acelerou. E agora? Agora, Sofia sorriu. Percebi que algumas barreiras existem apenas em nossa mente. Que algumas histórias não seguem o roteiro que a sociedade espera. E que, às vezes, o improvável é exatamente o que deveria acontecer. Lucas deu outro passo à frente, eliminando quase toda a distância entre eles. Sofia Ribeiro, você transformou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Mostrou-me um mundo além das paredes de vidro. Ensinou-me o verdadeiro significado de propósito e dignidade. E você? Ela respondeu, seus olhos brilhando com emoção contida. Me mostrou que é possível sonhar além dos limites que o mundo tenta nos impor. Que ponte entre mundos diferentes não apenas podem existir,
mas podem ser belas e fortes. Lucas tocou suavemente o rosto dela, um gesto tão simples e tão carregado de significado. Posso te beijar agora? O sorriso de Sofia foi sua resposta. 2 anos depois, a Fundação Novos Horizontes havia se expandido para 5 unidades em diferentes zonas periféricas de São Paulo. O modelo desenvolvido por Sofia, combinando educação, empreendedorismo social e conexões com o mercado de trabalho formal, estava sendo replicado em outras capitais brasileiras. Lucas mantinha a presidência da Tec Brasil, mas havia transformado profundamente a cultura corporativa da empresa. Programas de inclusão digital nas comunidades atendidas pela Fundação, contratação preferencial de moradores locais e investimentos em startups de impacto social tornaram-se parte integral da estratégia de negócios. Para surpresa dos mais céticos, os resultados financeiros permaneceram sólidos, provando que responsabilidade social e lucratividade podiam caminhar juntas. Numa manhã de sábado ensolarada, o antigo galpão industrial que abrigava a sede da Fundação no Capão Redondo estava decorado com flores e fitas. Cadeiras brancas haviam sido dispostas em fileiras no pátio interno, e um pequeno altar improvisado ocupava o centro do espaço. Nos bastidores, Sofia ajustava seu vestido simples, mas elegante, enquanto Dona Cida, recuperada e radiante, arrumava a coroa de flores em seus cabelos. Nunca pensei que viveria para ver este dia, comentou a senhora, os olhos marejados. Minha filha, doutora em letras pela USP, e agora se casando com um homem que realmente a valoriza. Sofia sorriu, emocionada. O caminho até ali tinha sido longo e cheio de desafios. Após o início do relacionamento com Lucas, ela havia insistido em manter sua independência profissional. Completou seus estudos universitários, fez mestrado e recentemente havia defendido seu doutorado com uma tese sobre literatura nas periferias urbanas. Mamãe, você fala como se fosse um conto de fadas. Ela brincou, tentando aliviar a própria emoção. Sabe muito bem que nossa história não foi nada convencional. Os melhores contos nunca são, Dona Cida piscou, ajustando o próprio vestido azul turquesa. E mesmo assim, tem seus finais felizes. Do outro lado do pátio, em uma pequena sala improvisada como vestíbulo, Lucas ajustava sua gravata, assistido por Antônio, seu fiel motorista, que se tornara um amigo ao longo dos anos. Nervoso, senhor? Perguntou o homem mais velho com um sorriso cúmplice. Um pouco, Lucas admitiu. Não pelo casamento em si, mas por tudo que ele representa. Há 4 anos, se alguém me dissesse que eu estaria aqui hoje, a vida tem dessas voltas. Antônio comentou sabiamente. Seu pai estaria orgulhoso, sabia? Nos últimos meses, antes de partir, ele comentava comigo sobre como você estava se tornando um homem melhor do que ele jamais foi. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele nunca me disse isso. Alguns homens não sabem expressar certas coisas. Antônio deu de ombros. Mas ele sabia. Por isso fez aquela doação para a fundação. Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Era Camila, surpreendentemente elegante em um vestido discreto. Posso entrar? Ela perguntou hesitante. Lucas assentiu curioso sobre o que sua ex-namorada e atual diretora financeira da Tec Brasil queria dizer momentos antes da cerimônia. Antônio, pode nos dar um minuto? Quando ficaram a sós, Camila se aproximou, um pequeno sorriso nos lábios. Vim te desejar felicidades, ela disse com sinceridade inesperada, e pedir desculpas por ter duvidado de você, de vocês. Lucas ergueu as sobrancelhas, surpreso. Obrigado, Camila. Isso significa muito. Quando você começou essa jornada, achei que era apenas um capricho, talvez uma crise de meia-idade precoce. Ela admitiu, visivelmente desconfortável com a própria sinceridade. Estava errada. O que você e Sofia construíram, não apenas como casal, mas para tantas pessoas, é admirável. Você também faz parte disso agora, Lucas lembrou-a, referindo-se ao recente envolvimento dela com os programas de educação financeira da Fundação. É verdade, Camila sorriu. Quem diria que eu, a rainha do corte de custos, acabaria ensinando empreendedorismo para adolescentes da periferia? Ela checou o relógio. Está na hora. Seu público aguarda. Do lado de fora, a cerimônia reunia um grupo eclético.
Executivos em trajes formais sentavam-se ao lado de moradores locais vestidos com suas melhores roupas. Voluntários da fundação, estudantes dos programas educacionais, empresários parceiros e até mesmo alguns jornalistas que haviam sido convidados para cobrir não apenas o casamento, mas principalmente a inauguração do novo centro cultural que aconteceria logo após. Lucas já estava no altar improvisado quando a música começou. Sofia caminhava pelo corredor central, conduzida por um adolescente que havia sido um dos primeiros beneficiários da fundação e agora cursava engenharia na Poli-USP. Ao vê-la aproximar-se, Lucas sentiu como se o tempo tivesse parado. Toda a jornada que os trouxera até ali, o encontro casual, as explorações pela cidade, os desafios, as descobertas mútuas, parecia condensada naquele momento perfeito. A cerimônia foi breve e emocionante. Quando o juiz de paz os declarou casados, aplausos e assobios encheram o pátio. Sofia e Lucas selaram a união com um beijo e depois se viraram para a audiência de mãos dadas. Obrigado a todos por compartilharem este momento conosco, Lucas falou, sua voz reverberando no espaço. Mas hoje não celebramos apenas nossa união pessoal. Hoje também inauguramos o Centro Cultural Cida Ribeiro, em homenagem à mulher extraordinária que inspirou tantos jovens com seu amor pela literatura e pelo conhecimento. Dona Cida, surpresa e emocionada, levou as mãos ao rosto quando uma placa comemorativa foi revelada na entrada do novo prédio anexo. Este centro, continuou Sofia, assumindo o discurso, será um espaço onde talentos locais poderão desenvolver-se nas artes, na literatura, na música, onde nossa rica cultura periférica terá o reconhecimento que merece, sem precisar se adequar a padrões externos para ser valorizada. Após a cerimônia e a inauguração, enquanto os convidados desfrutavam da festa no pátio, Sofia e Lucas escaparam para um momento de privacidade na cobertura do prédio, de onde podiam ver o bairro se estendendo ao redor, as ruas movimentadas, as casas simples, a vida pulsando em cada esquina. Conseguimos, Sofia murmurou, encostando a cabeça no ombro do agora marido. Quando penso em tudo o que aconteceu desde aquele dia em que meu carrinho de limpeza bateu na sua porta, Lucas sorriu abraçando-a pela cintura. Aquele foi o melhor erro da sua vida. Nosso erro, ela corrigiu, virando-se para encará-lo. Erramos ao acreditar que nossas diferenças eram obstáculos intransponíveis, quando na verdade eram apenas perspectivas complementares de uma mesma realidade. Abaixo deles a festa continuava animada. Moradores locais dançavam ao lado de executivos que provavelmente nunca haviam pisado naquele bairro antes. Jovens estudantes conversavam com potenciais empregadores. Dona Cida, cercada por um grupo de crianças, contava histórias com a mesma paixão de seus tempos de professora. Sabe o que me faz mais feliz? Lucas comentou, observando a cena. Ver como isso tudo vai muito além de nós dois agora. Mesmo se não estivéssemos aqui, o que construímos continuaria existindo, crescendo, transformando vidas. Sofia assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Como aquela frase que minha mãe sempre cita: a verdadeira mudança acontece quando plantamos árvores, sob cuja sombra sabemos que nunca nos sentaremos. Talvez nos sentemos um pouco, Lucas sorriu, beijando-a suavemente. Afinal, estamos apenas começando. Um funcionário da fundação apareceu discretamente na escada que levava ao terraço. Desculpem interromper, mas está na hora do discurso oficial e do corte do bolo. Já estamos indo, Sofia respondeu, trocando um olhar cúmplice com Lucas. Enquanto desciam para retornar à festa, Lucas segurou a mão de Sofia, sentindo a nova aliança em seu dedo. Pronta para continuar construindo pontes? Sempre, ela respondeu com convicção. Um bairro de cada vez, uma vida de cada vez. No pátio, rodeados por pessoas de ambos os mundos que agora se entreteciam em um novo tecido social, Sofia e Lucas simbolizavam algo maior que seu próprio amor. A possibilidade de uma cidade menos dividida, onde diferenças não significassem desigualdade, onde oportunidades pudessem ser acessíveis a todos que as buscassem com determinação. Era apenas o começo de uma jornada maior, com desafios que certamente viriam. Mas naquele momento, celebrando o amor que nascera do improvável encontro entre uma faxineira de coração generoso e um executivo em busca de significado,
Tudo parecia possível. O sol começava a se pôr sobre o Capão Redondo, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Na periferia da maior metrópole brasileira, onde tantas histórias de luta e resistência se desenrolavam diariamente, mais uma história de transformação e esperança estava sendo escrita, não apenas nas páginas de suas vidas pessoais, mas no futuro de uma comunidade inteira que agora tinha novas razões para acreditar que barreiras, por mais altas que parecessem, podiam ser derrubadas.